Poucos países no mundo desafiam tanto a lógica quanto Singapura. Trata-se de um território minúsculo, menor que muitas cidades globais, sem recursos naturais relevantes, sem fontes próprias de água doce e cercado por vizinhos muito maiores e mais populosos. Ainda assim, ao longo de apenas algumas décadas, Singapura se transformou em uma das economias mais ricas, eficientes e influentes do planeta. Não por acaso, mas por necessidade. Localizada no Sudeste Asiático, na extremidade sul da Península Malaia, Singapura ocupa pouco mais de 720 km² de território. É uma área menor do que a de muitas metrópoles globais. Ainda assim, cerca de 6 milhões de pessoas vivem concentradas nesse espaço, o que faz do país uma das nações mais densamente povoadas do mundo. Em mapas físicos, Singapura quase desaparece. Em mapas econômicos e logísticos, ela se impõe como um dos nós mais importantes do sistema global. Atualmente, a economia singapuriana ultrapassa os 500 bilhões de dólares em PIB nominal, posicionando o país entre as 30 maiores economias do mundo. Esse número seria impressionante para qualquer país. Para um território desse tamanho, ele é extraordinário. O PIB per capita nominal supera os 80 mil dólares anuais, colocando Singapura ao lado de países tradicionalmente ricos da Europa Ocidental e à frente de economias como Reino Unido e Estados Unidos. Mas a riqueza, por si só, não explica o papel singular que Singapura passou a desempenhar no mundo. Durante a maior parte da história, a ilha de Singapura foi pouco mais do que um ponto de apoio comercial. Tudo mudou em 1819, quando o britânico Stamford Raffles percebeu algo que escapava à maioria. A posição geográfica da ilha era excepcional. Singapura estava localizada exatamente na entrada do Estreito de Malaca, uma das rotas marítimas mais estratégicas do planeta, ligando o Oceano Índico ao Pacífico. Os britânicos transformaram a ilha em um porto livre, sem tarifas alfandegárias, atraindo comerciantes de toda a Ásia e do mundo. Chineses, malaios, indianos e europeus passaram a se estabelecer ali, criando uma sociedade extremamente diversa e profundamente conectada ao comércio internacional. Durante a Segunda Guerra Mundial, essa prosperidade foi interrompida quando Singapura caiu sob ocupação japonesa. A derrota britânica foi tão significativa que Winston Churchill a descreveu como uma das maiores capitulações da história do Império Britânico. Quando a guerra terminou, o prestígio colonial britânico na região estava irremediavelmente abalado. A partir desse momento, o caminho para o autogoverno tornou-se inevitável. Nos anos seguintes, Singapura conquistou autonomia interna e, em 1959, elegeu seu primeiro-ministro, Lee Kuan Yew. Ainda assim, naquele momento, a liderança singapuriana não acreditava que a ilha fosse economicamente viável como país independente. Por isso, em 1963, Singapura passou a integrar a recém-formada Federação da Malásia. A experiência, porém, foi curta e turbulenta. Durante o curto período em que Singapura fez parte da Malásia, a relação entre os dois lados foi marcada por conflitos políticos e sociais. O governo malaio adotava políticas que favoreciam a população malaia étnica, enquanto Singapura tinha uma maioria de população chinesa. Isso gerou desconfiança, disputas por poder político e conflitos abertos. Temendo perder controle político e enfrentar instabilidade interna, em 1965, apenas 2 anos depois, o então primeiro-ministro malaio decidiu expulsar Singapura da federação. A separação foi feita de forma legal, mas deixou Singapura completamente sozinha em um ambiente regional hostil. Singapura não declarou independência. A independência foi imposta. De um dia para o outro, a ilha tornou-se um país sozinho, pequeno, pobre e cercado por incertezas. Em meados da década de 1960, logo após ser expulsa da Malásia, a situação de Singapura era extremamente preocupante. O país acabara de se tornar independente contra a própria vontade e enfrentava problemas graves ao mesmo tempo. O desemprego era alto. Grande parte da população vivia em moradias precárias. Cerca de metade dos adultos era analfabeta, e as tensões entre grupos étnicos ainda eram muito fortes. Singapura não possuía recursos naturais. Precisava importar quase toda a sua energia e dependia fortemente da água fornecida pela própria Malásia, o país que acabara de romper com ela. Além disso, Singapura nunca havia sido um país antes. Não existia uma identidade nacional bem definida, nem qualquer garantia de que aquele novo estado conseguiria sobreviver no longo prazo. Diante desse cenário, Lee Kuan Yew e sua equipe entenderam que não havia espaço para erros. A conclusão foi simples e direta. Singapura só sobreviveria se tornasse essencial para o mundo.
Se o país não tinha petróleo, minérios ou grandes territórios para oferecer, teria que oferecer algo diferente. Um lugar seguro, organizado e confiável para negócios, comércio e investimentos internacionais. A partir dessa ideia, o Estado singapuriano começou a ser moldado com um objetivo muito claro. O governo decidiu criar o ambiente mais estável e previsível possível. Impostos foram mantidos baixos, regras econômicas foram simplificadas, contratos passaram a ser rigidamente respeitados e a corrupção foi combatida com extrema dureza. Ao mesmo tempo, a política foi mantida sob controle para evitar crises, mudanças bruscas de rumo ou instabilidade que pudessem assustar investidores. As eleições continuaram existindo, mas dentro de um sistema que priorizava continuidade e planejamento de longo prazo. Desde então, o Partido de Ação Popular permanece no poder sem interrupções. Isso não aconteceu por meio de golpes militares ou fraudes abertas, mas por um sistema político que reduz ao máximo a incerteza e dificulta mudanças repentinas de governo. Em troca de menos disputa política, Singapura passou a oferecer algo raro no mundo em desenvolvimento: estabilidade constante ao longo de décadas. Um dos pontos mais importantes dessa estratégia foi a política de moradia. O governo passou a controlar a maior parte das terras do país e criou a Housing Development Board, responsável por construir grandes conjuntos de apartamentos públicos. Esses imóveis foram vendidos à população em contratos de longo prazo, tornando a casa própria acessível à maioria das famílias. Hoje, cerca de 88% dos moradores vivem em imóveis próprios. Isso não apenas resolveu o problema da moradia, mas também criou um forte vínculo entre a população e o Estado, já que o futuro das famílias passou a estar diretamente ligado à estabilidade do país. Ao mesmo tempo, foi criado o Fundo Central de Previdência, um sistema obrigatório de poupança. Parte do salário dos trabalhadores é guardada e pode ser usada para comprar moradia, pagar despesas de saúde e garantir a aposentadoria. Com isso, a população se tornou menos dependente de ajuda direta do governo e mais integrada a um plano de longo prazo pensado pelo próprio Estado. Entre todas as fragilidades de Singapura, a mais perigosa sempre foi a água. Durante muitos anos, o país dependia fortemente da água importada da Malásia, o que era visto como um risco à segurança nacional. Em 1962, Singapura e o Estado malaio de Johor assinaram um tratado de fornecimento de água com validade de 99 anos. Quando houve a separação em 1965, esse tratado continuou valendo. Para reduzir essa dependência, Singapura investiu pesado em novas fontes: captação de água da chuva, usinas de dessalinização, reutilização avançada de águas residuais, as New Water, e redução extrema de desperdícios. Hoje, o país recicla água em grande escala, perde menos de 5% por vazamentos e trabalha para alcançar a autossuficiência antes do fim desse tratado, previsto para 2061. Apesar de todos esses esforços internos, o maior trunfo de Singapura sempre esteve fora do território. O país está localizado ao lado do Estreito de Malaca, uma das rotas marítimas mais importantes do mundo. Uma grande parte do comércio marítimo global passa por ali, incluindo volumes enormes de petróleo destinados ao leste asiático. Singapura se transformou em um dos principais pontos de transbordo do planeta, onde cargas são transferidas entre navios e rotas diferentes. Seu porto figura há décadas entre os mais movimentados do mundo. Além disso, o país tornou-se o maior centro de abastecimento de combustível marítimo do mundo para navios em trânsito internacional. E seu aeroporto se consolidou como um dos maiores centros globais de conexão de passageiros e cargas. Com estabilidade política, logística eficiente e regras claras, o capital internacional passou a fluir naturalmente para Singapura. O país se consolidou como um dos principais centros financeiros globais e criou grandes fundos estatais de investimento, que hoje administram trilhões de dólares ao redor do mundo. Esse dinheiro funciona como uma reserva estratégica, ajudando Singapura a enfrentar crises globais sem colapsar. Toda essa riqueza, no entanto, precisava ser protegida. Singapura investiu fortemente em forças armadas modernas, com serviço militar obrigatório e alta capacidade de defesa aérea e naval. O objetivo nunca foi expandir território, mas garantir que nenhum país considerasse Singapura um alvo fácil. A infraestrutura civil também foi pensada com essa lógica, incorporando desde cedo preocupações com defesa e segurança. Singapura não se encaixa facilmente em rótulos políticos simples. Não é uma democracia liberal nos moldes ocidentais, mas também não é uma ditadura tradicional. Liberdades políticas são limitadas, a imprensa é regulada e o Estado exerce forte controle social.
Em compensação, a corrupção é baixa, os serviços públicos funcionam bem e o padrão de vida é um dos mais altos do mundo. Para grande parte da população, o acordo é claro: menos instabilidade e mais previsibilidade, menos discurso ideológico e mais resultados concretos. O maior desafio de Singapura, porém, ainda está por vir. O país cresceu em uma era de globalização intensa, comércio aberto e mares relativamente seguros. À medida que o mundo se torna mais fragmentado e a rivalidade entre Estados Unidos e China aumenta, a posição de Singapura como um ponto neutro do comércio global será colocada à prova. Manter o equilíbrio entre grandes potências pode se tornar cada vez mais difícil. Singapura não é um milagre. É um projeto cuidadosamente construído ao longo do tempo, baseado em planejamento de longo prazo, decisões difíceis e uma leitura fria da realidade internacional. Não é um modelo simples de copiar, mas mostra com clareza que poder não vem do tamanho do território, e sim da estratégia adotada. Um pequeno ponto no mapa, mas um dos lugares mais importantes do mundo moderno. Se você chegou até aqui, já deu para perceber que o tamanho do território não diz tudo sobre o poder de um país. E é exatamente esse tipo de olhar que a gente traz aqui no Geolocal. Entender como lugares aparentemente pequenos, distantes ou sem importância, na verdade mexem com a economia, com a política e com o futuro de todo mundo. Então, se esse vídeo te ajudou a ver Singapura de outro jeito, deixa o like, porque isso faz o YouTube entregar esse conteúdo para mais gente. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Aqui a gente vai continuar viajando pelo mapa, explicando o que está por trás de países, cidades, rotas comerciais e decisões que moldam o mundo. E agora eu quero saber, você acha que um modelo Singapura funcionaria em um país grande como o Brasil? Ou isso só é possível em países pequenos? Comenta aí embaixo a sua opinião e sugere também qual lugar você quer ver num próximo vídeo. Até mais!